essa ministração que eu vou fazer, curta, mas tenho certeza muito importante falar da expectativa do noivo, da noiva, do marido, da esposa. E para isso quero usar o livro de Cantares, que é o livro mais importante sobre o amor. O amor de duas pessoas escrito pelo mais sábio dos homens e o mais rico, Salomão. Cantares capítulo 2, versículo 1 diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Saron é uma região desértica da Palestina que ela é um local bonito, mas muito seco. E a rosa de Saron, ela dá, vamos dizer assim, ela desabrocha em pleno deserto, em plena terra seca. E aqui também, por outro lado, nós vemos que ela fala também que ela é o lírio dos vales. Então, há uma, vamos dizer assim, uma contradição muito grande, muitas vezes, no que a gente tem de expectativa do que é a mulher, a nossa maneira de enxergar. A rosa de Saron, resistente, passa por desertos, fica ali firme, numa região árida. Por outro lado, o lírio dos campos, lindo, branco, uma graça, porém muito frágil. Então nós temos que entender essa dicotomia da mulher. Por um lado, frágil, e por outro lado, muito forte, para que a gente possa ter um relacionamento mais adequado. Veja, Mateus 6,28 ainda se fala sobre Salomão, olha que incrível. E por que andais ansiosos com o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, não há coincidência de falar de Salomão e falar a respeito de lírio. Então, o que nós temos que entender? É que a nossa esposa é um lírio, ela é delicada. Veja, Cantares 2,2 é o que o marido precisa viver, porque ele tem que enxergar quem é o lírio, quem é a pessoa que está com ele. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Então vejam bem que aqui Salomão faz um comparativo da sua noiva como um lírio entre os espinhos. O que quer dizer isso? Que o homem precisa aprender a ser fiel, que as outras mulheres, elas são espinhos. A verdadeira companheira, esposa, é aquela que você se casa e tem aliança com ela. Porque na medida que o homem se permite se envolver com outras mulheres, o que vai acontecer? Vai comprometer aquele que ama. Ela é um espinho e é espinho para o homem, como é um espinho também para a mulher, que é um lírio. E espinhos ferem, fazem sangrar, fazem perder valores preciosos. Por isso que nós temos que entender o quanto é importante nós sabermos da sensibilidade e também o quanto é importante o homem ser fiel nos seus relacionamentos. Lembre sempre, a tua mulher é um lírio, as demais são espinhos. Vão ferir você, vão ferir também a tua esposa. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, considerando, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então aqui o apóstolo Pedro ele deixa algo muito sério e muito claro. E veja que o apóstolo Pedro era um homem casado. Tanto que o local onde Jesus se reunia era na casa da sogra, a sogra de Pedro. Então vejam que aqui a Bíblia fala para nós entendermos essa fragilidade da mulher e convivermos mais com ela nessa fragilidade. Porque às vezes o homem, no seu dia a dia, até na sua brutalidade, competitividade que tem, de repente esquece que tem um lírio em casa. Então, quando nós ferimos a nossa companheira, nós estamos ferindo a nós mesmos. Porque estamos fazendo com que aquilo que é uma herança, veja, somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida, porque somos uma só carne. Então, um homem que não valorizar e que de repente fere a esposa, está ferindo a si próprio e comprometendo aquilo que é o resultado do futuro. Veja bem, rompe a concordância.
Aqui nós vemos, inclusive, olha, para que não se interrompam as vossas orações. Porque quando nós interrompemos a oração, interrompe a concordância. E aí, às vezes, é que surgem as perdas. Agora, a mulher deseja viver Cantares 2:3. Veja. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu marido entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Então veja o que a mulher deseja: cobertura e proteção. Porém, existem no bosque muitas árvores, mas a única que vai dar proteção e que vai dar fruto é o marido, é o companheiro, é aquele que dá cobertura. É ele que vai ter frutos que você vai poder se alimentar. Então é muito importante você valorizar o seu marido, independentemente da situação que ele possa estar passando. Os outros são árvores. No bosque, o seu marido, ele é o quê? Ele é uma macieira frutífera. Então entenda que os homens dão fruto quando o quê? Quando eles têm para quem dar fruto. Agora, essa comunhão, essa aliança é muito importante. Porque aí o homem dando cobertura, proteção, a mulher se sentindo muitas vezes também coberta, protegida, vai zelar pelo marido, para que ele esteja indo bem. Então esse é o nosso compromisso, né? Eu acho que um dos segredos mais importantes é sempre um desejar o bem do outro. Então eu e a Bispa Liz, às vezes, por exemplo, se tem alguma coisa que nós dois gostamos e de repente nós recebemos para comer, pode ter certeza, o último pedaço, nem eu nem ela vai comer, porque um vai deixar para o outro, outro para um, e o pedaço vai ficar lá, a não ser que a gente rache ele no meio e coma os dois. E esse é o sentimento que a gente tem que ter, um sentimento de querer o bem e sempre buscar o bem. O que vai acontecer? Quem busca o bem do outro e vice-versa, não há carência, porque ambos vão receber. A palavra de Deus, né, o apóstolo Paulo, esse ano é o ano de Paulo, Efésios 5:25 diz assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem d'água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, se ama. Amém? Então veja que aqui o apóstolo Paulo fala alguma coisa muito importante. Amar a esposa como a si mesmo. Porque o sentimento do amor não é um sentimento latente no homem. Ele existe, mas ele não é latente, algo assim, observável, forte no homem. É algo até meio que superficial. Então por isso que o apóstolo Paulo dá uma ordem: amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Então, o amor deve nesse amor, o marido deve se doar, amém? Ser menos egoísta, mais gentil, praticante da palavra, para tratar as deformações que possam surgir na mulher, não ficar criticando os defeitos, mas saber formá-la com brandura, alimentá-la, zelar por ela, deixar a mulher ter comunhão com a família, amém? Faz parte do sentimento da mulher. O homem é um pouco esquisito nisso, né? Mas a mulher, ela é mais envolvida com a família, né? Eu digo, o contexto da família é numa condição mais parental. E tem que ser cúmplice em tudo que é bom e que é reto. E as esposas, na aliança, elas devem viver 1 Pedro 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido à incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Amém? Então a gente vê essa passagem que na aliança mulher, ela deve ser submissa. O que é submissa? Está embaixo da missão. Então vamos voltar um pouquinho. A macieira é a que dá cobertura para quem está embaixo da missão. Então a submissão da mulher é uma bênção. O governo do homem sobre a mulher é uma maldição, com autoritarismo e aquela condição do machismo.
Mas a submissão, estar embaixo da missão do marido é maravilhosa. E a mulher não adianta ela falar muito, ela tem que agir mais, ser sábia no agir. Para ganhar, o homem que muitas vezes não segue a palavra como deve, porque vai ver o testemunho dela. E ela deve sempre praticar só o bem. Amém? Sentimento de vingança é a pior coisa que existe. Mulher tem uma memória muito forte, mas tem coisas que a gente tem que esquecer. O Senhor fala assim: dos vossos pecados não mais me lembrarei. E às vezes a mulher ela tem uma memória muito forte, né, para algumas coisas. Então pratique o bem, seja cúmplice do marido em coisas boas, corretas, e não seja vingativa. Limpe teu coração, esteja sempre preparada para fazer o seu marido crescer e viver esse novo tempo. Então que Deus abençoe vocês, um tempo de vitória, de muita visitação, de comunhão, de alegria em todas as áreas. Deus abençoe. Obrigado.